Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu e a Bia a gente vai estar explicando um pouquinho da matéria de química do primeiro bimestre para vocês. Então, primeiro de tudo, eu vou falar do Big Bang. É importante ressaltar que o Big Bang ele foi uma singularidade, ou seja, é quase impossível que isso aconteça novamente no futuro. Então, começou com uma grande concentração de massa, de matéria, e que explodiu, e essa explosão gerou uma quantidade imensa de energia e, consequentemente, de calor. Então, no primeiro instante dessa explosão, foram criados os quarks e os elétrons. E depois, no primeiro segundo após a explosão, devido ao calor, a união de quarks gerou os prótons e os nêutrons. Além de liberar muita energia, o Big Bang também foi responsável pelo surgimento das partículas de matéria que compõem tudo que a gente conhece hoje. Então, os quarks, eles são categorizados em duas coisas, os ups e os downs. Os ups equivalem a 2 sobre 3 elétrons e os downs a menos 1 sobre 3 elétrons. E se a gente der uma olhada nesse cálculo aqui, está explicadinho como que os quarks conseguiram formar os prótons e os nêutrons. É tudo em alta temperatura ainda, mas depois de alguns minutos o universo deu uma resfriada e daí fez com que fosse possível que os prótons e nêutrons formassem os primeiros núcleos de hidrogênio e de hélio, através das interações da força nuclear, que é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Então aqui a gente tem as variações que foram criadas. Então do hidrogênio a gente tem o prótio, o deutério e o trítio, que são só nomenclaturas para essas combinações de prótons e nêutrons. E do hélio a gente tem essas outras duas combinações. Agora a gente vai pular 380 mil anos para frente, que foi só aí que a temperatura baixou o suficiente para que os núcleos de hidrogênio e de hélio conseguissem se juntar aos elétrons para formar os primeiros átomos. Ou seja, essas variações aqui, elas não eram os átomos inteiros ainda, elas eram somente os núcleos. Eu vou falar dos elementos químicos e primeiro a gente vai falar do nuclídeo. O nuclídeo ele é só uma constituição para a gente resumir o núcleo de um átomo. Então, aqui o X ele vai estar representando o símbolo químico que você quer representar, o elemento, e daí o A vai representar o número de massa, então prótons mais nêutrons, e o Z vai representar o número atômico, que é igual ao número de prótons. Para terminar a formação do universo, a gente vai falar sobre a formação dos elementos químicos. Então, o hidrogênio e o hélio, a gente já sabe que eles foram criados com o Big Bang, mas os outros elementos químicos, eles podem ter vindo de dois lugares, ou das estrelas ou das supernovas. Dentro das estrelas, a temperatura é muito alta, o que faz com que os elétrons dos átomos de hidrogênio e de hélio que ficam lá dentro sejam retirados das suas eletrosferas, porque, como é muito calor, eles têm energia suficiente para vencer a repulsão eletrostática entre os núcleos, o que possibilita a ocorrência de reações de fusão nuclear e cria novos elementos. Então, as fusões envolvendo núcleos pequenos, como hélio, berílio e carbono, eles liberam energia. Daí esse processo é chamado de processo exotérmico. Então, eles mantêm alta temperatura e pressão no interior das estrelas, o que possibilita com que núcleos cada vez maiores sejam formados. Tá, só que até agora a gente só falou da criação dos elementos até o ferro. Porque a partir do ferro, as reações de fusão elas precisam passar por processos endotérmicos. Ou seja, elas precisam absorver energia para correr porque o núcleo delas é muito pesado. E a energia disponível na estrela não é o suficiente para produzir essas reações. Por isso que agora a gente vai falar das supernovas. As supernovas elas são formadas a partir do colapso de estrelas. Então é o que todo mundo fala da morte de uma estrela. E elas correspondem a uma grande liberação de energia em um intervalo de tempo relativamente curto. E são elas que demandam energia suficiente para a criação do resto dos elementos químicos a partir também das fusões nucleares. Para falar das propriedades físicas das substâncias. Isso é uma coisa que a gente já vê há muito tempo, mas só para relembrar. No sólido, as moléculas elas são mais aproximadas e comprimidas. No líquido, as moléculas elas estão mais afastadas do que no sólido, o que dá mais maleabilidade para a matéria. E no gasoso, as moléculas têm um grande espaçamento entre uma e outra. E aqui estão as transformações entre um estado e outro. Para terminar a matéria, vamos falar da densidade. A densidade é a razão que existe entre a massa e o volume de um material. Então, aqui está a razão da densidade, e quando a gente fala que elas são diretamente proporcionais, o que a gente quer dizer? Então, um material que tem massa 2 e volume 3, ele vai ter a mesma densidade
de um material que tiver massa 4 Oi, e gente, bônus. aqui é a Bia. Eu vou estar aqui então terminando a aula de Química com a Ana. Basicamente, a partir desse ponto da matéria, vai ser bem focada nos átomos, como eles se comportam e como eles se organizam. Então, para isso, a gente vai ter que relembrar alguns modelos que a gente já estudou sobre os átomos. O primeiro, então, foi o de Dalton, que é conhecido por ser uma esfera maciça e indivisível. A gente utiliza ele até hoje para poder representar algumas reações químicas. Então, por exemplo, quando você vê isso daqui, então um átomo mais o outro, dá uma ligação entre esses átomos, isso aqui a gente está basicamente usando o modelo de Dalton. O próximo que a gente estudou foi o modelo de Thomson, que foi quando foi introduzido as cargas positivas e as cargas negativas, ou seja, os elétrons e os prótons. O próximo foi o de Rutherford, que usou, então, foi quando foi introduzido a radioatividade. Então, basicamente, esse é até o desenho que a gente vê quando a gente está falando sobre esse assunto. E o último, o mais importante nesse bimestre, que é o que a gente vai mais utilizar para poder estudar as próximas matérias, é o modelo de Bohr, que foi quando foi introduzida a eletrosfera. Então, com o modelo de Bohr, além de a gente conseguir claramente ver como os elétrons se organizam em volta do núcleo, ou seja, essa parte aqui vermelha e azul, a gente consegue entender como esses elétrons não se colidem com esse núcleo. Então, isso acontece por causa da repulsão, que é a força negativa, ou seja, os elétrons têm com os prótons. E quanto mais distante esses elétrons estão do núcleo, ou seja, por exemplo, esse daqui da última camada que a gente consegue ver, é maior o raio, como tá falando bem aqui. Mas isso é uma coisa que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Além de aumentar o raio, a movimentação também é bem maior, por isso que tem uma maior quantidade de energia. E essa energia faz total a diferença no comportamento desse átomo. Basicamente, quando o átomo recebe alguma energia, ou seja, quando ele ganha energia, esse elétron, por exemplo, esse elétron que eu estou circulando agora, ele salta de uma camada interna para uma camada externa. E o contrário também acontece quando o átomo perde energia, ou seja, quando ele perde energia, um elétron que está numa camada mais exterior vai saltar para uma camada mais interior. E essas transições de elétrons na camada é chamada de transição eletrônica. E isso é uma coisa importante que a gente vai ter que lembrar. Quando há perda de energia, há uma liberação de radiação eletromagnética. Ou seja, nada mais é que luz. E é por isso que quando a gente estudou em classe, essa luz é o que. E toda essa reação que libera a luz é utilizada para fazer os fogos de artifício. É importante lembrar, então, que cada elemento vai ter um tipo de cor diferente. E é por isso que a gente tem os fogos de artifício coloridos. Ainda falando, então, do modelo de Bohr, a gente tem as camadas. As camadas são como os elétrons vão se comportar e se organizar dentro da eletrosfera. Cada átomo, então, pode ter até sete camadas, como a gente pode ver aqui na tabela. E cada uma tem seu próprio nome e seu próprio número. Basicamente, é bem importante você saber qual número se relaciona a qual nome. Então, K é o número 1, L é o número 2 e assim por diante. Porque quando a gente estiver falando sobre subcamadas, isso vai ser um fator bem importante para você entender. Outra coisa que é bem importante lembrar é o que significa camada de valência, que é a última camada de cada átomo. Então, não necessariamente vai ser a Q, mas sim, se o átomo tiver até a camada N, a camada N, nesse caso, vai ser a camada de valência. Então, nessa ordem aqui, de cima para baixo, vai ser sempre a organização das camadas de um átomo, como a gente pode ver aqui na imagem. E cada camada tem a sua própria capacidade máxima de elétrons, ou seja, a camada K pode ter até 2 elétrons. A camada L, 8. E assim por diante. Então, dentro das camadas, a gente vai ter as subcamadas. Ou seja, cada camada é formada por subníveis. Então, se a gente tem um número máximo de elétrons, a gente vai ter um número máximo de elétrons nesses subníveis também. As informações sempre vão bater. Então, como está dizendo na tabela, a gente tem na camada K um S. E ali na imagem também temos um S na camada K. Mesma coisa para a camada L. 2S, 2P, 2S, 2P. E assim por diante. Como eu tinha dito, essas sub-regiões também têm uma capacidade máxima. Ou seja, o S só pode ter 2 elétrons no máximo. E por isso que bate com a camada K, porque a camada K também só pode ter 2 elétrons, por isso 1S. Agora, esse 1 não está se referindo, então, a ter um só S. Esse 1 está se referindo
ao número da camada. Por isso que eu disse que é importante vocês saberem se a camada K é 1, a camada L é 2 e assim por diante. Continuando, o P pode caber até 6 elétrons. Por isso que na camada L a gente tem SP, porque 6 mais 2 dá 8. Camada 10, a sub-região D tem 10 elétrons. E a camada M cabe até 18, ou seja, um S, um P e um D. 2 mais 6 mais 10. E, por fim, a camada F tem até 14 elétrons. A leitura dessas subcamadas pode ser um pouco complicado, mas então é só a gente lembrar de fazer esse esquema, de organizar, então, as linhas em S, P, D e F, e aqui na vertical, os números. Como eu tinha dito, o número quer dizer, então, a camada e não a quantidade de S, de P, de D, por exemplo. Então, vai ser K, L, M, N, O, P, Q. Agora, como a leitura vai ser sempre feita na diagonal. Ou seja, eu começo com a 1S, eu passo para 2S, 2P, 3S, 3P, 4S e assim por diante, sempre na diagonal. Então, para facilitar um pouco, a gente vai fazer um exemplo. Aqui, então, a gente tem o potássio, que tem um número atômico de 19. Se ele tem 19 prótons, a gente pode assumir que ele tem 19 elétrons. Vou anotar aqui do lado para facilitar. Então, vamos começar. 19 elétrons. E para facilitar um pouco a tabela que a gente usou no último slide, então, 1S vai ter a quantidade, então, de 2 elétrons. A gente coloca aqui em cima, então, 2. 1S2. O próximo, se a gente seguir na diagonal, é o 2S. O 2S, então, de novo, 2 elétrons. Ou seja, a gente já tem 4. O próximo, seguindo a ordem, então, de novo, na diagonal, é o 2P, ou seja, a camada L e o P. Vai ter 6, ou seja, 10 elétrons. O 3S, 2 novamente, então 12. 3P, 6 novamente, 18. E em vez de a gente vir para o 3D, a gente não vem para o 3D, porque a gente está seguindo na diagonal. A gente vai direto para o 4S. Como a gente já tem 18 elétrons, para chegar no 19 só precisa de 1. Logo, o potássio, assim. Então, só para reforçar um pouquinho, durante a prova, a leitura é sempre na diagonal. Então, qualquer elétron vai ser sempre na ordem. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S e assim por diante. Então, o que isso tudo que a gente acabou de ver vai ajudar na organização da tabela periódica? Basicamente, essa organização é totalmente baseada no modelo de Bohr. Então, o comportamento das camadas é o que agrupa os períodos e as famílias, ou família ou grupos. Então, só para a gente dar uma relembrada, a família vai ser sempre na vertical, ou seja, daqui para baixo, e o período na horizontal. Assim. Então, com essa informação que a gente tem, a gente vai conseguir fazer a organização, achar exatamente na tabela periódica qual é o período e qual é o grupo. Só pra gente dar uma lembrada, os grupos que a gente estudou foram o grupo 1, grupo 2, 13, 14 e até o 18, que estão aqui grifados na tabela. E pra gente usar, então, o potássio como exemplo, a gente pode ver aqui que na última, a última camada dele é a 4, camada 4, e ele tem somente um elétron, como a gente pode ver aqui escrito S1. Ou seja, ele tá no período 4 e no grupo 1. Então, de novo, porque ele tem 4 camadas, repetindo, e ele tem somente um elétron nessa última camada. Ou seja, ele está no quarto período e no grupo 1, metais alcalinos. Vamos checar? Exatamente, potássio está aí. Agora que a gente entendeu, então, a organização do átomo e as camadas, a gente vai começar, então, a estudar, a relembrar todas as propriedades periódicas que a gente aprendeu. Mas antes de eu começar nisso, eu vou dar só uma reforçada do que é uma reação nuclear ou uma reação química. Basicamente, a reação nuclear é toda reação que ocorre relacionada ou dentro do próprio núcleo. Ou seja, se a gente for pegar aqui no exemplo, essa partezinha aqui do átomo. E a reação química são todas aquelas reações que são relacionadas às camadas do átomo, ou seja, a eletrosfera. E, em especial, sempre a camada de valência. Agora, com isso relembrado, a gente vai, então, voltar para as propriedades periódicas. A gente estudou, então, basicamente duas propriedades periódicas.
a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Mas para a gente conseguir começar a relembrar isso, a gente precisa saber então o que é o raio atômico. O raio atômico nada mais é do que a distância do núcleo até o átomo mais distante, ou seja, até a camada de valência, como está mostrando aqui. Mas algumas coisas importantes que tem que ser relembrado, então, são que dois átomos que têm o mesmo número de camadas, por exemplo, aqui, só que tem um número diferente de átomos na última camada, ou seja, nesse caso, esse daqui só tem um átomo e esse daqui tem 3, o raio deles dois não vão ser iguais. Porque, como a gente pode ver, se tem só um átomo, o raio vai ser maior. Por quê? Porque a atração que esse átomo está fazendo com o núcleo é bem menor, então ele vai ficar mais distante. Agora, quando você tem 3 átomos, esse raio vai ser bem menor, porque essa atração que ele está fazendo com o núcleo vai ser muito maior. Ou seja, o raio desse daqui vai ser maior que esse daqui. O raio atômico vai ter um comportamento diferente de acordo com o seu local na tabela periódica. Então, basicamente, vai ter um comportamento específico para cada período e grupo. O período, só relembrando então, a família é nessa direção, o período nessa direção. Agora, o período, então, o comportamento do raio no período vai ser: quanto mais elétrons na última camada, menor o raio. Já em grupos, quanto maior o número atômico, maior o número do raio. Então, basicamente, para ser mais fácil, o raio atômico vai aumentar de baixo para cima. Como a gente pode ver aqui que o tamanho aumentou bastante. E, de novo, ele vai aumentar da direita para a esquerda. De novo aqui, ele aumentou bastante. Foi a energia de ionização, que nada mais é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Em outras palavras, é quanta energia a gente gasta para conseguir tirar um elétron da camada de valência. Agora, por que o estado gasoso? Basicamente, como a gente pode ver na imagem, a interação dos átomos no estado gasoso é bem menor que se a gente for comparar, por exemplo, no estado sólido. Então, fica bem mais fácil retirar um elétron dessa forma. Umas informações importantes que é bom a gente saber é que a unidade de medida das propriedades periódicas é o eV, ou seja, o elétron-volt. E que o estado fundamental, ou seja, o comportamento normal de um átomo, é ter uma quantidade de elétrons igual uma quantidade de prótons. E por isso que quando a gente tem a primeira energia de ionização, ou seja, quando a gente retira o primeiro elétron, a quantidade de prótons fica maior que a de elétrons. Ou seja, a gente tem um saldo total de carga positiva. E por isso esse elétron, esse átomo, se transforma num cátion, que vai ser representado dessa forma aqui, com esse positivo em cima. Para ser mais fácil de entender, vamos ver esse exemplo. Esse aqui é um átomo do lítio, que se a gente for fazer a distribuição, ele vai ter a primeira camada, a camada K, 2 elétrons, e a camada L, 1 elétron. Quando a gente, então, dá energia o bastante para a primeira energia de ionização, ele perde esse elétron e perde a camada L. E se a gente for... Então, a gente fica com essa reação química aqui, que se a gente for interpretar, vai ser basicamente o Li, que é o nome do lítio, no estado gasoso, mais 5,4 eV, ou seja, o tanto de energia que precisou para poder ter para poder retirar esse elétron, vai dar, então vai ser igual a um cátion, o lítio cátion, como pode ver pelo símbolo positivo, ainda no estado gasoso, e um elétron que foi retirado. E se fosse fornecida ainda mais energia, a gente chegaria até a segunda energia de ionização, que, como a gente pode notar, aumenta drasticamente o número necessário de energia para poder fazer. E a gente fica com um cátion de mais 2 positivo, ou seja, tem o número de elétrons é menos 2 o número de prótons. E se fosse fornecida ainda mais energia, a gente teria a terceira ionização, a terceira energia de ionização, que precisa um número ainda maior de energia e fica com mais 3 aqui em cima. Agora, se a gente fosse receber isso em um gráfico na prova, seria mais ou menos assim. E é bem importante que a gente saiba interpretar isso para conseguir entender e responder na prova. Então, basicamente, a gente pode observar que nas energias de ionização do lítio, quando a gente for retirar o primeiro elétron,
a energia é bem menor se a gente for comparar com a segunda ionização, quando a gente for retirar, então, o segundo elétron. E a gente percebendo isso, então dá pra entender que aqui o lítio, ele perdeu uma camada. Então, se a gente for aqui fazer a distribuição de novo, como a energia para a segunda ionização foi maior, ou seja, ele já tinha perdido uma camada e teve que fazer mais energia ainda porque estava mais perto do núcleo, ou seja, a atração era muito maior, então precisa de muito mais energia para poder retirar. E como o raio, a quantidade de energia necessária para fazer a primeira ionização também muda muito no local da tabela periódica. Então, basicamente, quanto maior o raio, ou seja, quanto maior o raio, quanto maior o tamanho do átomo, menor vai ser a energia de ionização. E por que isso? Porque a atração desses elétrons com esse núcleo é muito menor se for comparar com um raio pequeno, ou seja, precisa de menos energia para retirar o elétron. Então, se a gente for aqui lembrar rapidinho a organização do raio na tabela periódica, o tamanho do raio é de cima para baixo aumenta e da direita para a esquerda aumenta. Então, se é o inverso, se quanto maior o raio, menor a energia, então a gente pode só fazer isso aqui. Ou seja, a energia de ionização aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita, o completo oposto do raio. Agora, a segunda propriedade periódica que a gente estudou foi a afinidade eletrônica, ou seja, é a energia liberada quando um elétron é fornecido a um átomo no estado gasoso. Novamente, estado gasoso porque a interação entre átomos é bem menor e é mais fácil. Agora, em outras palavras, a afinidade eletrônica é quando um átomo recebe um elétron na camada de valência e por isso ele libera energia. Em vez de ele consumir, ele libera. Novamente, algumas informações importantes. A unidade de medida ainda é o elétron-volt e o estado fundamental do átomo vai ser sempre a mesma quantidade de elétrons e prótons. Ou seja, quando ele recebe um elétron, ele fica com uma quantidade de elétrons maior que a do próton. E isso, então, gera um saldo total de carga negativa, criando, então, um ânion, que vai ser sempre representado por esse negativo, para mostrar que ele tem um elétron a mais que próton. Agora, para a gente então dar um exemplo simples, o lítio, a gente vai trazer o lítio de volta, que, fazendo a distribuição, ele tem 2 elétrons na camada K e um elétron na camada L, ou camada de valência. E se a gente adiciona um átomo, ou seja, a gente adiciona esse átomo aqui e faz a primeira afinidade eletrônica, ele vai ficar, então, com 2 elétrons na camada de valência. E a gente vai ter, então, essa reação química aqui, que, dando uma representação fácil aqui, vai ser o lítio em estado gasoso mais um elétron vai ser igual ao ânion no estado gasoso mais 0,98 de EV, ou seja, energia liberada. Então vai ser praticamente o contrário, a gente vai inverter essas duas informações. Se na energia de ionização a gente colocava primeiro quanto ele recebia de energia e depois que ele liberava um elétron, aqui ele vai ganhar um elétron e liberar a energia. Como o raio e a energia de ionização, a afinidade eletrônica também vai variar, a quanta energia é liberada também vai variar no local que o elemento se encontra na tabela periódica. Então, basicamente, quanto menor o raio do átomo, então aqui a gente tem um átomo pequeno, vai ser maior a afinidade eletrônica, ou seja, vai ser a energia liberada vai ser maior. Porque quando a gente recebe um átomo pequeno, recebe um elétron, a estabilidade dele continua boa, ele continua com uma estabilidade maior. E isso libera mais energia no processo. Então, novamente, vai ser uma coisa contrária do raio. Ou seja, se o raio, como a gente lembra, ele aumentava de cima para baixo e da direita para a esquerda, a afinidade eletrônica vai ser de baixo para cima. Ou seja, quanto mais para cima na tabela periódica, maior energia vai ser liberada. E da esquerda para a direita, ou seja, quanto mais para a direita, mais energia liberada. Então, basicamente é isso a matéria. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa, mandem uma mensagem lá no nosso Instagram, @umband. E uma dica também é vocês resolverem
resolverem alguns exercícios que estão sugeridos e resolvidos nos PowerPoints que estão disponíveis no módulo de Química, que vai ajudar bastante para ter uma ideia do que vai acontecer na prova do dia 9. Obrigada, gente!